já é comum vermos as nossas crianças ligadas na internet, seja no computador ou no aparelho celular. Mas especialistas em direito digital se reúnem hoje em um evento que discute essa relação entre crianças e a internet. Para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos a advogada e presidente da Subcomissão de Educação Digital da OAB, Fabíola Rebelo. Doutora Fabíola, bom dia, como vai a senhora? Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pela senhora também ter aceito o nosso convite e falarmos desse assunto que é importante demais. Eu tenho filhos adolescentes que não largam o computador, eu me preocupo também, de vez em quando eu estou ali fuçando algumas coisas para saber o que eles estão vendo, mas eles driblam a gente, e driblam bem, ficam às vezes chateados, mas enfim, a gente vai fazendo o que é possível fazer. Doutora, a internet é ou não uma terra sem lei? Não, Patrick, de forma alguma. Essa frase, eu acredito que já até está caindo em desuso realmente, que as pessoas estão vendo, né? Diariamente você assiste os jornais e você vê as pessoas sendo processadas e já sendo punidas por crimes cometidos dentro do ambiente virtual, né? Então, assim, a nossa legislação tem se especializado cada vez mais, né? Se adequado a essa nova realidade, mas, como os estudantes do direito digital sempre dizem, a lei ela é válida tanto para o nosso ambiente real, físico, como para o ambiente virtual também. Então, nós não podemos esquecer isso, imaginar que a lei se aplica somente para o nosso ambiente físico. Não, ela se aplica também para o ambiente digital, para o ambiente virtual, com algumas peculiaridades, claro. Eu fiz essa pergunta à senhora porque a impressão que se tem é que todo mundo pode fazer o que quer, postar o que quer, e aí que bom que a senhora disse logo de forma categórica, não, não é terra sem lei, não. Bom, doutora, como saber se as crianças estão Com certeza. como saber se as crianças estão seguras nesse ambiente online? Então, esse é o grande desafio, né? Quando a gente fala em educação digital, nós estamos envolvendo não só as crianças, os jovens, mas os idosos e toda a sociedade. Na verdade, Patrick, todos nós ainda estamos aprendendo a viver e a conviver nesse mundo altamente digital, tecnológico, né? Com toda essa facilidade de comunicação e de interação que nós temos hoje. Então, nós estamos em uma fase na nossa sociedade que nós estamos ainda nos adaptando a essa nova realidade. Por isso que é importante a educação digital. A educação digital é para todos, não é só para criança. Até porque, como você falou, os próprios pais muitas vezes não entendem exatamente o funcionamento da internet, os perigos que ela pode apresentar para as crianças. E como elas estão um pouquinho mais inteiradas, digamos assim, desse funcionamento, não totalmente, porque a gente sabe que eles não têm conhecimento de tudo que deveriam, mas termina fazendo como você falou, né? Driblando ali as ações dos pais. Por isso que é importante também os pais, as pessoas responsáveis, estarem também sempre aprendendo. Você sabe, a gente vê nos noticiários golpes novos, né? Truques que os marginais, infelizmente, criam, né? Cometer seus crimes na internet, ludibriar as pessoas e tirar proveito de tudo isso. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar se atualizando, digamos assim, entendendo principalmente como a internet funciona, como é que as pessoas agem nesse meio, para a gente poder ir se adaptando a essa nova realidade. É algo que ainda vai demorar um tempo, né? Alguns longos anos, talvez algumas décadas, né? Para todos nós estarmos um pouco mais adaptados a essa nova realidade.
De fato, é algo que tem que ter uma vigilância dos adultos, e como a senhora falou, nem todos os adultos sabem realmente mexer nessas plataformas, nisso, né? Eu, com o auxílio da minha esposa, a gente bloqueia para o mais novinho Sim, alguns conteúdos que ele não acessa mesmo. A gente consegue bloquear isso, né? Mas ele chega perto da gente e diz assim: eu quero ver o YouTubezinho. Ele chama YouTubezinho, né? Tem muitos vídeos infantis certo. ali. Bom, e na sua avaliação, doutora, quanto às redes sociais, elas são seguras para crianças? Então, começando pelo que você falou, justamente os pais têm que fazer realmente esse acompanhamento e eles podem fazer esse controle parental, que inclusive é amparado na nossa legislação, no Marco Civil da Internet. Ele diz que os pais podem e devem fazer esse tipo de controle do conteúdo que os filhos estão acessando na internet. Mas a gente sabe que isso não é de conhecimento de uma grande maioria da população, né? Infelizmente, essas configurações desses aplicativos, dos aparelhos, não é uma coisa tão simples assim para todo mundo, né? A gente sabe que exige ali um certo esforço, um mínimo de conhecimento da lógica aqui, do funcionamento da internet, mas esse controle parental é necessário. E as redes sociais, elas têm uma idade mínima que também as pessoas, muitas desconhecem. A grandíssima maioria, praticamente todas as que nós conhecemos, Facebook, Instagram, Twitter, o próprio YouTube, eles são para menores acima de 13 anos, certo? Quando o YouTube Kids foi criado, ele foi criado justamente com essa intenção de atender o público realmente infantil. O foco principal das redes sociais são maiores de 13 anos. Então, os pais têm que averiguar tudo isso. O ideal, o mundo ideal, é que não tenham rede social antes dessa idade, né? E se o tiverem, com a anuência dos pais, com o conhecimento dos pais e acompanhamento, fazendo esse controle parental das configurações, para que outras pessoas não tenham acesso, ter uma rede social sempre fechada, para que você possa analisar quem está querendo ser admitido naquele teu círculo de amizade virtual, né? Analisar quem é a pessoa, quem é esse perfil, não aceitar desconhecidos, não ficar conversando com pessoas desconhecidas pela rede social. Então, na verdade, exige um esforço esse uso das redes sociais pelas crianças, quando autorizado pelos pais, e pelos adolescentes acima de 13 anos, que é permitido, exige um diálogo muito grande, exige um esforço constante dos pais nessa vigilância, nessa educação, nessa educação mesmo de tudo que acontece, dos perigos que podem acontecer, no bom uso, o que eu posso fazer de positivo nessa rede social, como eu devo me comportar de uma maneira responsável, ética. Então, assim, é um caminho longo, sabe? É como eu digo, a educação é um percurso árduo, é um percurso longo, né? São longos anos que você fica aí tendo que manter esse cuidado com os filhos, muitas das vezes até muito mais do que a maioridade, né? A gente sabe disso, o filho nunca deixa de ser filho, você está sempre aconselhando, sempre conversando, mas algo que é necessário, é muito necessário dos pais para com os filhos. Tem que estar atento mesmo, porque isso tudo não é brincadeira, não. Já houve vários crimes, né, onde o jovem foi lamentavelmente na onda de quem estava ali nas redes sociais, se passando por uma pessoa e era outra, e por aí vai. Bom, doutora, na sua avaliação, eu pergunto sempre na avaliação dos nossos entrevistados, porque nem sempre o que se mostra em em determinados temas tem a ver com o que o pensamento é do nosso entrevistado. E às vezes é também, mas eu procuro perguntar exatamente por isso. Se na sua avaliação são necessárias mais políticas de segurança para proteger as crianças no chamado mundo online. Então, esse é um tema um pouco polêmico, né? Exato. Porque os profissionais que trabalham com a internet, as pessoas que são do mundo da tecnologia,
elas têm justamente esse entendimento da natureza da internet. A natureza da internet é aberta, livre, né? Mas a gente sabe que para o nosso mundo real, é como eu digo, tem um mundo ideal, né? E tem um mundo real. É o mundo que precisa de um pouco mais de regras, um pouco mais de ordenamento, né? Então, assim, algumas coisas realmente ainda poderiam ser feitas, principalmente no que se refere ao cuidado para com as crianças, para proteger um pouco mais esse acesso, restringir um pouco mais esse acesso das crianças a todo o conteúdo que a internet tem disponível, né? Mas pela própria natureza da internet, quem trabalha com isso e conhece bastante tecnologia sabe que é praticamente impossível você proteger 100%, porque é um ambiente que é permissivo, né? As pessoas que têm conhecimento, os famosos hackers, né, como a gente dá o nome, as pessoas que têm autoconhecimento desse mundo tecnológico, eles sempre têm formas, né, de burlar algumas configurações e esse tipo de coisa. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: o Estado ele vem para regular muitos comportamentos da nossa sociedade, né? Sim. Através das nossas leis, você regra o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é permitido. Mas o seio da nossa sociedade, onde nós ditamos os valores e as regras, é no seio da família. Uhum. Então, esse conhecimento, essa responsabilidade, ela tem que iniciar dentro da família. Esse conhecimento tem que ser gerado inicialmente dentro da família, dentro das escolas, porque por mais que sejam desenvolvidas políticas públicas para proteger as crianças, elas jamais estarão protegidas 100%. Jamais. Então, para isso que você tem que orientar, para isso que você tem que explicar como funciona, quais são os perigos, como se proteger, para que a gente saiba que eles possam realmente fazer boas escolhas. Esse é o mais importante, educar as crianças e os adolescentes para que eles façam boas escolhas na internet e saibam, na medida do possível, se proteger. Nós estamos conversando com a advogada Fabíola Rebelo. Ela preside a Subcomissão de Educação Digital da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E sobre esse encontro que acontecerá aqui no Amazonas, na data, inclusive, de hoje, não é? Acontece hoje esse encontro. E eu pergunto à senhora, primeiro, quais pontos vão ser abordados no Meetup, esse evento que acontece hoje? Então, a nossa comissão mensalmente realiza esses encontros, né? São debatidos vários temas voltados para o direito digital, e a gente sempre busca nos nossos encontros, principalmente agora, antes também quando era presencial, mas principalmente agora que eles são online, abranger linguagens. A nossa ideia é que a sociedade em si participe, e não só os juristas, os estudantes de direito. Então, nesse mês de outubro, como é um mês alusivo ao mês da criança, né, que no dia 12 de outubro nós comemoramos o Dia da Criança, a nossa subcomissão resolveu arcar com a responsabilidade do Meetup e organizarmos esse evento voltado justamente para as crianças. Nesse evento, nós teremos dois palestrantes além de mim, e falaremos então, sobre temas voltados para esse uso da internet pelas crianças, né? Nós teremos a doutora Cristina Sleiman, que vai falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em voga já há um ano, né? Está sendo muito discutido pelas pessoas, e a gente não pode deixar de discutir. E as crianças, né? Aonde entra o direito da proteção de dados das crianças e dos adolescentes também, né? Então, ela vai falar um pouco sobre isso, principalmente que a gente vive hoje no ambiente digital. As escolas, nesse tempo de pandemia, coletaram inúmeros dados, né? Dados sensíveis dos nossos alunos, das famílias, como é que isso tudo tem que ser tratado. Ela vai falar um pouco sobre isso. Nós temos o professor Igor Correia,
que é lá da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e eu fiz o convite para ele falar um pouco para a gente, porque ele é o coordenador do primeiro curso brasileiro de pós-graduação em dependências tecnológicas, ao qual eu tenho a honra também de ser uma das alunas dessa primeira turma. Então, ele vai falar um pouco para a gente sobre dependência tecnológica, que é um tema também importantíssimo a ser discutido hoje na nossa sociedade, por todos os segmentos, jurídico, médico, psicológico, educacional, social, todos os aspectos que envolvem a dependência tecnológica de criança. Ele vai falar especificamente sobre isso. E é muito interessante as pessoas assistirem, ouvirem as explicações, as orientações, até para você entender, será que os limites estão sendo ultrapassados? Será que esse comportamento do meu filho ou da minha filha já não está demandando a saúde mental dele, né? Está havendo, de repente, um início aí de uma dependência tecnológica, está sendo desenvolvido, então é muito importante e interessante haver essa escuta das pessoas para essa palestra também, para essa fala, né? Não vou dizer palestra, para essa fala. E eu vou falar um pouco também sobre o papel dos pais, né? Justamente isso que eu estou falando. Nós temos um termo que já está sendo trabalhado há um tempo no mundo jurídico, alguns poucos profissionais já falam sobre isso, que é o abandono digital. Nós temos o abandono de menor, né? Que é onde você deixa de cuidar do menor que você é responsável, sendo pai ou mãe, ou qualquer responsabilidade que você tenha sobre ele. E também o abandono afetivo, né, que também é muito falado em quem trabalha com direito de família, né, principalmente com pais separados, né, onde existe a guarda ou não dessa criança, e hoje está sendo falado também nesse abandono digital. E é um tema muito interessante, porque o abandono digital, ele pode acontecer debaixo dos seus olhos, né? Você pode ter todo o carinho e todo o cuidado com seu filho, e você pode, de repente, se encontrar nessa situação de estar deixando o seu filho no abandono digital. Então, é muito interessante também as pessoas, toda a sociedade, assistir a nossa apresentação. Vai ser transmitida pelo YouTube, pelo canal da OAB do Amazonas e também pelo canal do Portal Juristas, né? Que nós fazemos em conjunto essa transmissão para que seja abarcado o maior número de pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo. Muitas das vezes esses eventos têm pessoas de fora do país, né? Brasileiros que assistem também, de Portugal, de outros países aqui da América do Sul e tudo mais. Então, é esse o convite que não é só para advogados e estudantes de direito, mas é para toda a sociedade. Bom, além de todos os convidados e convidadas que a nossa entrevistada falou, ela também é uma das palestrantes, né? A senhora é uma das palestrantes, e isso também é muito importante, porque a gente tem a oportunidade de discutir esses assuntos que, como a senhora disse, às vezes nem mesmo os pais, os adultos, sabem conversar com os filhos, sabem discutir essa situação. E não tem volta, né? O mundo já é assim, quer dizer, o mundo todo já é assim. Eu gostaria só de, além de agradecer à senhora, de perguntar também quem é que pode participar e se essa transmissão é gratuita, se as pessoas podem acompanhar. Falhou. YouTube, como eu falei, qualquer pessoa pode entrar no YouTube, procurar OAB Amazonas e vai acessar o canal. Se quiser acessar também do portal Juristas, também você vai colocar lá Juristas, vai entrar, vai aparecer o portal e lá já está disponível aquela tela inicial, né? Para você definir o lembrete lá para mais tarde, no horário de Manaus às 19h30 e no horário de Brasília às 20h30, você participar da transmissão. Caso você seja um aluno ou um outro tipo de profissional que você deseja obter o certificado de participação do evento, que será de 3 horas, né? Você pode acessar o próprio canal da OAB ou lá na hora da transmissão vai ser disponibilizado o link do Simpla, né? Quem conhece já acessa o site do Simpla, é um site de palestras e eventos, né? Você entra lá, faz o seu pedido, a solicitação do ingresso e você obtém gratuitamente para quem deseja
obter o certificado. Mas se você não tem nenhum interesse em obter o certificado, apenas aprender e participar do evento, você pode simplesmente acessar o canal no horário das 19h30, se for aqui em Manaus, ou 20h30 em outros lugares, e assistir a nossa transmissão. É isso. Muito obrigado por todas as respostas que a senhora nos deu, conhecimento que a senhora dividiu com a gente também. Nós desejamos êxito no evento, que continue assim e que a comissão ou a subcomissão de educação digital da OAB permaneça sempre com esses temas atuais, sempre ajudando, colaborando, que é isso que a gente precisa. A gente precisa exatamente disso. Muito obrigado e tenha um bom dia hoje. Obrigada, Patrick, mais uma vez. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Diário. Um bom dia para vocês. É isso aí. Uma boa pedida para o mês das crianças.